Olá, o Minuto CM de hoje é sobre o marco legal das startups. Para falar sobre esse assunto, eu estou com o Matheus Leite, advogado do Cândido Martins, para a gente poder discutir um pouquinho de que forma essa medida ela pode incentivar esse ecossistema de startups no Brasil. Matheus, tudo bem? Muito obrigada pela sua participação novamente aqui no Minuto CM. Oi, Juliana, tudo bem? Eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando aí por mais um tema que está super quente aí no mercado. Bom, primeiro para a gente contextualizar, o projeto de lei que institui o Marco Legal das Startups, ele foi aprovado no final do ano na Câmara e a partir de agora ele segue para o Senado. Matheus, explica para a gente quais são as principais sugestões trazidas por esse projeto. Perfeito. Complementando o que você disse, primeiro é importante ressaltar, né? O texto que a gente está avaliando, ele ainda vai ser discutido e eventualmente alterado no Senado. Então, o cenário final ele pode se modificar desde o texto base que foi aprovado na Câmara. E o que esse texto base diz? Inicialmente, ele confere ou reforça a segurança do investimento em startups, complementando algumas normas esparsas que dizem de forma bem clara que o investidor em startup que optar por determinadas modalidades, por exemplo, mútuo conversível, investimento anjo e afins, ele não vai ser responsabilizado. Segundo ponto que o projeto de lei traz é a permissão para que determinados investidores institucionais invistam em startups. Por exemplo, fundos patrimoniais e fundos de investimento e também entes regulados que eventualmente tenham algum incentivo, alguma exigência legal para investir em inovação, pesquisa e desenvolvimento. O terceiro ponto que a lei traz é a permissão ou a regulamentação com força de lei para os sandbox regulatórios. O que são os sandbox regulatórios? É uma regulamentação um pouco mais flexível ou menos exigente para determinados mercados regulados. Então, com isso, com essa regulamentação mais flexível, você incentiva o empreendedorismo, incentiva que essas startups tentem oferecer uma solução que hoje não é ofertada. Até então, isso era feito de forma muito particular, cada agência reguladora tomando a sua iniciativa, mas você não tinha uma legislação, uma lei que dispusesse expressamente que o sandbox regulatório poderia acontecer e seria permitido. O quarto ponto que a lei traz é a permissão para o Estado realizar a contratação de startups. Vou tentar resumir um assunto que é bem extenso, mas originalmente como que é feita a contratação pelo Estado? O Estado tem uma demanda, ele publica um edital chamando os particulares para se candidatarem a suprir essa demanda. São estabelecidos os requisitos que esses particulares têm que ter para se candidatar aí no processo licitatório e após o processo como um todo, o Estado vai ver qual que é o particular que oferece a proposta mais vantajosa, tendo em vista o interesse público envolvido, e aí sim realiza a contratação em definitivo. O que o marco legal das startups traz de modificação é que ele permite você fazer esse processo inteiro, mas para empresas ainda, digamos, sem uma robustez financeira ou sem uma solução concluída e pronta para ser implementada. E, Matheus, você acredita que o projeto que foi apresentado, ele atendeu às expectativas? Tem pontos que poderiam ser melhorados? Que avaliação você faz? Acredito que sim. O projeto, em alguns aspectos, ele traz algumas inovações bem-vindas. Em outros aspectos, ele repisa algumas questões que já estavam regulamentadas em outras leis esparsas, né? Por exemplo, o que eu acho que poderia vir é permitir que as startups e, por consequência, as empresas que aderissem ao Simples viessem a ser estruturadas sob a forma de sociedade por ações. Por que isso é importante? Alguns investidores institucionais, fundos de investimento, enfim,
eles têm algumas exigências, seja pelo mandato em que eles têm ou por exigências legais, que eles exigem determinadas implementações de governança corporativa que a sociedade limitada ela não atende. Então, para isso, o instrumento mais adequado de constituição da empresa, o tipo jurídico adequado, seria a sociedade por ações. E dada essa omissão da lei em tratar do assunto, isso poderia continuar prejudicando o investimento em startups nesse sentido. Outro ponto que eu acho que a lei poderia melhorar é quando ela tenta modificar a lei das SA para facilitar, aí não entrando muito no escopo das startups em si, mas digamos no momento posterior, em que essas startups já têm um pouco mais de robustez, um pouco mais de musculatura e buscariam um investimento maior via bolsa de valores, ou enfim. Vou dar um exemplo aqui simples, mas que ajuda a ilustrar um pouco. A modificação proposta na lei das SA pelo marco legal das startups permitiria que sociedades anônimas com menos de 78 milhões de faturamento anual façam a publicação de forma eletrônica, com exceção, e aí eu estou citando o texto da lei, do artigo 289 da lei das SAs. Só que a redação é tão confusa que o artigo 289 da lei das SAs é justamente o artigo que exige que as sociedades anônimas façam a publicação em jornal. Então, você tem dois dispositivos aí incongruentes e que acho que mais vir para confundir do que para ajudar. Então, um refinamento no texto legal acho que seria muito bem-vindo. Você tocou num ponto sobre os investimentos, né? Você acredita que o projeto, como ele está hoje, ele de alguma maneira pode incentivar investimentos de fundos em empresas de inovação? Acho que ele não vem para incentivar ou para modificar o cenário atual, né? Esse é justamente o tópico em que eu acredito que as leis esparsas, seja a lei das SA, a lei do Simples, o Código Civil, ele já traz que os fundos de venture capital, fundos especializados em startups, eles realizassem seus investimentos nessas empresas. O que eu acho que a lei modifica e aí sim incentiva e inova é permitir que fundos patrimoniais e entidades públicas, seja o próprio Estado ou empresas públicas ou empresas que têm alguma exigência legal para investimentos em pesquisa e desenvolvimento, realizem essa destinação desses recursos não em atuação própria, mas via investimentos em startups. Bom, a gente vai encerrando por aqui, vamos acompanhar, né, os próximos passos aí da aprovação desse projeto. Matheus, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, Juliana, e um excelente 2021 para todo mundo, já que a gente está começando o ano aí, que a gente comece com o pé direito, né? Exatamente, primeiro minuto CM de 2021. Bom, muito obrigada, acompanhe os próximos episódios e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.